Você sabia que o Machado de Assis também escrevia poesia? Provavelmente você sabia. Mas você sabia que Machado de Assis escreveu poesia a vida inteira dele? Enquanto ele escrevia romance, ele também estava escrevendo poesia? Pois é, essa é a surpresa, essa é a novidade que eu vou trazer hoje para você aqui na Nota Literária. Vamos lá? A relação do Machado de Assis com poesia é muito curiosa, porque a maioria das pessoas acham, ou ficou essa impressão, que ele só escreveu poesia na fase mais jovem da carreira dele, né? Mas não, o Machado de Assis escreveu poesia a vida inteira, e aí se você julga de qualidade ou não de qualidade, é uma coisa que a gente vai ter que fazer enquanto leitor da poesia do Machado de Assis. Ele mesmo, no próprio livro dele, deixou uma advertência sobre a poesia que ele mesmo escreve, afinal de contas ele era muito irônico e tinha também a chamada autocrítica. Olha só o que ele escreve. Não direi de uns e de outros versos, senão que os fiz com amor, e dos primeiros que os reli com saudades. Suprimo da primeira série algumas páginas. As restantes bastam para notar a diferença de idade e de composição. E é a partir desse ponto, dessa leitura, dessa advertência que eu gostaria de fazer a minha leitura das poesias do Machado de Assis. E para isso eu quero apresentar para vocês essa edição aqui, ó, primorosa, feita pela Isto Edições, que publicou a poesia completa do Machado de Assis. E aí você pensa, nossa, que sensacional a poesia completa do Machado de Assis? Sim, o mais curioso é que ele mesmo publicou a poesia completa dele próprio em 1901. Ele reuniu os 4 livros de poesia que ele tinha escrito, Ele reuniu os 4 livros de poesia que ele escreveu enquanto estava vivo, ele mesmo em 1901, e publicou essa edição. E a Isto Edições acabou pegando todas as outras reedições que fizeram sobre esse livro e publicou uma espécie de, a gente pode chamar de edição semi-definitiva ou definitiva até aparecer a próxima, né? Mas você quer saber quais são os livros de poesia do Machado de Assis? Eu vou contar para você nesse instante. O primeiro livro do Machado de Assis foi publicado em 1864, o livro de poesia, eu digo, e se chamava Crisálidas. O segundo, que se chamava Falenas, foi publicado em 1870, ou seja, 6 anos depois. Aí 5 anos depois ele publicou outro livro de poesia chamado Americanas, e por fim, em 1901, ele publica o último, que é o Ocidentais, que sai junto com essa última edição, né? Eu achei interessante dessa edição aqui da Isto, porque eles publicam o facsimile, ou seja, a imagem de quando o Machado de Assis publicou o próprio livro dele, com a fotografia dele lá da época, né? E aí é muito interessante entender como é que esses livros foram publicados, porque o próprio Machado de Assis releu a própria obra dele. Então, nessa edição de 1901, ele foi retirando poemas que apareciam nas obras originais. É curioso também porque a maioria desses poemas, ou muitos deles, já tinham aparecido em jornais e revistas, com o nome do Machado de Assis, mas que muita gente não sabia que era dele. Então, de certa maneira, quando ele foi publicar a poesia dele, foi uma espécie de revisão de si próprio, a revisão do próprio trabalho, uma releitura de tudo aquilo que ele havia escrito em poesia, né? E se a gente for notar, e se for acompanhar a poesia dele, bom, e aí é uma opinião pessoal, eu acho que era um lugar onde o Machado de Assis fazia determinadas experiências de linguagem. Então ele é um pouco mais conservador, e conservador em termos de rima, conservador em termos de imagem, conservador em formas de escrita do que ele era nos romances. Mas é porque era a forma que ele tinha cotidiana de experimentando escrever, né? Eu acho muito interessante esses grandes escritores, porque eles vivem de escrever. Então as correspondências deles costumam ser lugares onde eles vão expressando as próprias reflexões sobre o próprio trabalho, e a poesia também era uma forma do Machado de Assis pensar sobre o que ele mesmo estava fazendo, né? Então eu acho legal dessa edição da Isto, que eles publicaram esse ano, é do que sobrou, porque o Machado de Assis fez um trabalho de compilação dele próprio, em que ele foi retirando textos que ele não considerava mais tão interessante. Então, por exemplo, no Crisálidas tinha 28 poemas, ele manteve 12, o que significa que ele eliminou 16 poemas, ou 57%. Eles botaram esse gráfico aqui, tá? Tô só mostrando. No segundo, que é o Falenas, de 1870, de 35 poemas ele manteve 26 e eliminou 9, ou seja, 26%. E do Americanas, que tinha 13 poemas, ele manteve 12 e só eliminou 1. Então dá pra ver que o Machado de Assis, conforme foi passando a vida, foi se tornando mais
menos exigente. Conforme foi passando o tempo, ele foi gostando mais da forma como ele escrevia poesia. E se a gente for ler o livro, é interessante ver que ele vai amadurecendo a própria poesia dele até chegar no Ocidentais, que é quando a gente já consegue identificar quem era o Machadão que a gente tanto conhece. Então, para você que não sabia que Machado de Assis tinha um livro de poesia, fica essa dica. A poesia completa do Machado de Assis, que dá pra gente conhecer, ver e tentar mergulhar nesse, através de, no e com esse escritor maravilhoso da literatura brasileira, de uma perspectiva que a gente não tá usualmente acostumado, não é mesmo? E só pra finalizar, aquele versinho que eu vou ler só porque a gente gosta de fazer recortes. Esse poema ele dedicou a Camões. E olha só o que ele diz. Tu quem és? Sou o século que passa. Quem somos nós? A multidão fremente. Que cantamos? A glória resplandecente. De quem? De quem mais soube a força e a graça. Que cantou ele? A vossa mesma raça. De que modo? Na lira alta e potente. A quem amou? A sua forte gente. Que lhe deram penúria, ermo e desgraça. Pesado, né? E essa foi mais uma nota literária do Nota Terapia. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais que logo mais, logo menos voltamos com mais uma nota literária para falar de livros. Um abraço e até mais.